Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente no Podcast Everyday Hero da Randstad Portugal. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar sobre um tema que bate no nosso estudo do Work Monitor. Vamos ver o que é que os profissionais mais valorizam no emprego. E comigo eu tenho a melhor pessoa para falar sobre este tema, a Isabel Roseiro, a diretora de marketing, aliás, e comunicação da Randstad Portugal e estreante no podcast. Bem-vinda. Muito obrigada, Sofia. Desta vez temos um podcast 100% de marketing. Temos uma marketeer a apresentar e uma marketeer entrevistada. É um prazer estar aqui hoje e fazer parte deste primeiro podcast feito 100% pelo marketing. E falar sobre o Work Monitor é de facto muito interessante, porque este ano chegamos a conclusões muito interessantes, verdade? É verdade. E vamos já a falar sobre isso. Mas primeiro, gostava que falasses um pouco sobre ti, se te apresentasses e falasses também do teu fun fact, que acaba por ser aqui a tradição. Boa. Bom, então eu juntei-me à Randstad em julho de 2022 como diretora de marketing e comunicação da Randstad Portugal e academicamente licenciei-me em gestão na Universidade Nova e depois fiz uma pós-graduação em marketing management no ISEG. Falando um bocadinho mais de trabalhos, como a carreira já vai longa, já são mais de 20 anos em marketing e comunicação, eu trabalhei em diversas empresas nacionais e internacionais. Eu destacaria a Bell, que é a Bell Portugal, tem os queijos de Miana e Terra Nostra, onde trabalhei, para além das marcas nacionais, trabalhei a Vaca Corri e o Mini Babybel, e também trabalhei na Sovena, o azeite de oliveira da Serra e o óleo Fula, e mais recentemente, imediatamente antes de me juntar à Randstad, fui responsável pela Tupperware em Portugal e Espanha, onde estive nos últimos 4 anos, e depois tive o enorme prazer de me juntar à Randstad. Sobre o meu fun fact, eu escolhi um que é pouco provável. Eu fiz um curso de decoração de interiores na Escola Superior de Arte e Design, já depois de estar a trabalhar e sem nenhuma perspectiva profissional. Primeiro, gosto de decoração de interiores, gosto de design, gosto muito de artes e portanto decidi fazer este curso de decoração de interiores no momento em que comprei a minha casa, porque pensei, bom, se não fizer mais nada, pelo menos decoro a minha casa. E portanto este é o Exato. Levaste o teu hobby muito a sério. Muito bem. Isabel, este estudo do Work Monitor já foi falado várias vezes, já celebra 20 anos de existência e tem aqui sempre 5 pilares de ação. Vão mudando alguns, mas há sempre os base. E nesta edição nós vemos que temos a atitude, portanto, lá está a base, a atitude e as expectativas estão sempre presentes, mas depois vemos a segurança e o unretirement, que é na verdade profissionais reformados que voltam ao ativo, e também o sentimento de pertença. São 5 pilares. Portanto, eu começo por perguntar sobre o pilar mais curioso que aqui está, o unretirement, ou a desreforma, para ser mais fácil. No final do ano passado eu estive a ver que o Financial Times já previa este fenómeno no Reino Unido, mas é interessante estar presente nos resultados de Portugal. Ainda é muito recente, é verdade, vemos só 10%, mas achas que já vai ser uma tendência que vamos assistir em Portugal? Bom, é interessante se nós começarmos precisamente por falar sobre este fenómeno, porque de facto este fenómeno surge depois de um outro fenómeno que foi amplamente falado, que foi o fenómeno da Great Resignation, e começou agora a surgir o fenómeno do Great Unretirement, que surgiu nos Estados Unidos, mas que se estendeu para outros países, e está sobretudo ligado com o facto de vivermos cenários económicos bastante desafiantes, e portanto há pessoas que decidem adiar ou mesmo anular a reforma para manterem o seu rendimento durante mais tempo e fazerem assim face ao contexto económico que vivemos. Se nós nos basearmos naquilo que são os dados do Work Monitor e agora transportando para Portugal, porque muitas vezes as realidades dos Estados Unidos acabam por não ser transversais para todos os países, mas também em Portugal já se começa a verificar esse fenómeno. E os resultados disseram-nos que 10% dos profissionais pensam adiar a reforma para fazer face ao aumento do custo de vida.
Isto é de facto um fenómeno que começa a aparecer, e se nós olharmos com mais atenção para outros indicadores, nós vemos que 52% dos inquiridos em Portugal acreditam que só se conseguirão reformar entre os 65 e os 69. Isto já denota que as pessoas estão preocupadas com o contexto económico e preocupadas com a perca de rendimento que uma reforma normalmente acarreta. E, portanto, eu diria que são números que mostram uma preocupação crescente dos profissionais, tendo em conta a situação da inflação e do mercado de trabalho que vivemos hoje. Sim, lá está, são 10%, mas já começa a ser aqui um sinal do que é que pode acontecer em 2023. Começou no Reino Unido, já se está a expandir, já vemos também noutros países. Portugal já está aqui a alertar. É muito interessante. No entanto, apesar desta preocupação, como estavas a dizer e bem, pela situação de inflação, pela incerteza do mercado, nós vemos que o destaque principal do estudo é flexível mas estável, que é o conceito de todo o estudo, que é o que os profissionais mais procuram, uma situação flexível mas estável. O que é que nós podemos ver neste statement tão marcante? Bom, a flexibilidade já era um fenómeno muito destacado no estudo do ano passado. Portanto, a flexibilidade acaba por sair reforçada. É de facto mais surpreendente que os profissionais, para além da flexibilidade, também juntem aqui a estabilidade. Mas começando pela flexibilidade, eu diria que neste momento já é transversal. A esmagadora maioria dos profissionais portugueses vê na flexibilidade uma prioridade fundamental. Se olharmos para os números com atenção, vemos que tanto flexibilidade horária quanto do local de trabalho são praticamente um requisito dos profissionais. No que se refere à flexibilidade horária, 91,3% dos portugueses afirma que é muito importante. E quando vemos a flexibilidade do local de trabalho, 82,5% considera que é importante ter flexibilidade no local onde trabalham. Portanto, eu diria que são dois fenómenos que são muito, muito desejados pelos profissionais portugueses. Mas depois, quando vemos a realidade, se efetivamente os profissionais estão a ter ou não essa flexibilidade, chegamos à conclusão que 47,7% afirma que tem flexibilidade horária e apenas 38,8% têm liberdade para decidir onde trabalhar. Portanto, são duas realidades que são muito desejadas pelos trabalhadores, mas na verdade apenas uma percentagem mais pequena consegue ter de facto essa flexibilidade. Quando olhamos para a estabilidade foi referida por 95,4% dos inquiridos. Afirma que a segurança é importante. Ter um emprego estável é importante para eles. E, portanto, vemos aqui que há de facto uma preocupação com a incerteza económica e a segurança no emprego. E quais é que são as consequências? O que é que nós podemos ver como consequências também desta questão da estabilidade? Vemos que o custo de vida a aumentar, 1 em cada 4 trabalhadores assumiu o segundo emprego. E 1 em cada 6 planeia aumentar as horas no emprego atual para assegurar a sua estabilidade no clima económico. Portanto, vemos que há aqui de facto este desejo pela flexibilidade, mas a estabilidade sobretudo pelo contexto económico que vivemos hoje em dia. Sim, e ainda é um cenário de desejar o ideal e ainda não está a ser concretizado, na verdade. Sim, é verdade. Acho que essa é uma grande conclusão e acho que as empresas também têm que estar atentas a estes sinais, que de facto fala-se muito sobre o salário emocional e esta componente da flexibilidade é cada vez mais algo que é desejado pelos profissionais e que as empresas têm que ter isso em consideração. Claro. Portanto, este acaba por ser o destaque. A flexibilidade e a estabilidade são o destaque principal do estudo. Mas, olhando para os outros pilares, nós vemos a atitude, as expectativas. O que é que destacas aqui para Portugal nestes 2 pontos? Bom, eu gostava de destacar que de facto, pondo aqui um bocadinho à margem, neste momento, a incerteza macroeconómica, os profissionais portugueses continuam a dar prioridade ao equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Aqui também decorrente desta flexibilidade. Portanto, a flexibilidade é importante para este equilíbrio.
E se nós formos ver a importância que os profissionais dão hoje a este equilíbrio, podemos afirmar que 68% dizem que não aceitariam um emprego se pensassem que afetaria negativamente o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E 39% diz mesmo que deixaria o emprego no caso de esse emprego impedir de desfrutar a vida. Portanto, é aqui de facto uma realidade muito marcante. O equilíbrio entre a vida profissional e pessoal é de facto muito importante para os profissionais e, portanto, eu destacaria de facto este fenómeno que já não é só deste ano, é um fenómeno que se tem verificado nos últimos anos, mas que continua muito presente e que também é preciso ter em consideração. Sim, e que é muito engraçado, porque este último sobre deixarem um emprego se não deixasse aproveitar a vida era marcante na geração Z o ano passado, mas este ano já começa a ser a tendência um pouco por todas as gerações. Sim, começa a ser mais transversal, porque é fácil quando nós dizemos que a geração Z, muitas dessas pessoas ainda não têm os encargos que têm as gerações mais velhas, mas de facto as gerações mais velhas também começam a afirmar cada vez mais que ter este equilíbrio é importante e, portanto, acho que é algo que nós devemos continuar a comunicar para os nossos clientes e para o mercado, porque de facto são conclusões muito interessantes deste estudo. Procuras emprego? A Randstad Portugal tem a tua oportunidade. Vê as nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira. Só me falta falar sobre o sentimento de pertença, mas se calhar vamos aqui buscar também a segurança mais uma vez e perceber se realmente aqui a segurança ou a estabilidade, como quisermos chamar, e o sentimento de pertença acabam por estar relacionados. Não sei se há aqui algum dado no estudo que nos mostram este relacionamento ou se na verdade estão completamente opostos. Eu diria que sim, eu diria que os profissionais, na sua decisão de onde alocar o seu esforço e onde trabalhar, eu acho que aquilo que os dados nos dizem é que de facto os trabalhadores esperam dos empregadores, para além da atenção a estes fenómenos da flexibilidade, do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, também querem sentir que fazem parte dessa empresa e que se identificam com os valores da empresa. Portanto, falamos muito da importância do propósito para fomentar o sentimento de pertença. E por isso eu destacaria dois dados que eu considero muito relevantes, que são 49% dos profissionais portugueses afirmam que o trabalho lhes dá um sentimento de propósito. Certo. E 43,6% afirma que deixaria o emprego se sentisse que não fazia parte do mesmo. Portanto, eu diria que de facto aqui o sentimento de pertença é muito importante e os profissionais identificarem-se com o propósito da companhia para de facto garantir que estão integrados e fazem parte dessa empresa. Sim, é muito giro porque o sentimento de pertença é mais forte do que a questão de desfrutar a vida, da conciliação. Sim, é verdade. Se nós olharmos para os dados, aquilo que nós vemos é que de facto o propósito ao sentirem que se identificam com o propósito, é de facto muito relevante para os profissionais no momento em que de escolha da empresa à qual querem pertencer. Portanto, eu acredito que este fenómeno ou que este fator é de facto muito importante para a escolha da empresa. Certo, portanto se calhar até podíamos aqui reformular para flexível, mas estável e com propósito. Exatamente. Pronto. Olha, Isabel, eu acho que nós acabámos aqui por falar dos tópicos principais do estudo. Acho que não vale a pena dar mais spoilers. Obrigada por teres... Pode sempre ver o estudo no nosso site, se quiser entrar em mais detalhe e compreender um bocadinho melhor o que é que os profissionais portugueses esperam dos seus empregadores e o que é que mais valorizam. Portanto, podem sempre ir a randstad.pt e ver o estudo na íntegra, mas de facto nós trouxemos aqui os principais destaques e as principais conclusões deste estudo.
Exatamente. É isso mesmo, é verem o estudo por completo no nosso site, até porque há aqui perspectivas globais, mas também locais. E nós acabámos por deixar aqui os destaques. Por isso, Isabel, obrigado por ter estado aqui comigo a falar sobre o Work Monitor. Muito obrigada, Sofia. Até uma próxima, tenho quase a certeza. Obrigada também a quem nos ouve. Já sabem que temos episódios quinzenais. Podem sempre voltar às 3 temporadas anteriores, porque os temas são sempre relevantes. E acompanhem-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. Obrigada.